Deus. Por que ele existia em forma de Deus? Porque ele era Deus. Não tem como ele existir em forma de Deus sem ser Deus. Ele existia em forma de Deus porque ele era Deus. Miguel não existia em forma de Deus porque não era Deus. Os anjos, serafim, querubim não existem em forma de Deus porque não são Deus. Jesus existe em forma de Deus porque ele é Deus. Um versículo que desmantela este raciocínio desta tal Carla, né? A suposta Carla, a testemunha de Jeová, desta revista aqui, da Sentinela das Testemunhas de Jeová, tá bom? Vamos ver o que a Bíblia diz ali no livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2 e no versículo de número 13. Eu vou estar lendo na tradução do Novo Mundo. Estou lendo na tradução do Novo Mundo, Bíblia da Testemunha de Jeová. Versículo 13: ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do Salvador de nós, Cristo Jesus. A manifestação do grande Deus e do Salvador de nós, Cristo Jesus. Quem é o Salvador de nós? Cristo Jesus. E o grande Deus dito no versículo é o próprio Cristo Jesus. Como eu sei que é o próprio Cristo Jesus? Veja o versículo 10. Não praticando furto, mas exibindo plenamente uma boa fidelidade, para que adornem o ensino de nosso Salvador, Deus, em todas as coisas. Aí você vai lá para o livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, aí Paulo vai estar dizendo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, o grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas Vinícius, o versículo é esse mesmo? Não, irmãos. Esse do está entre colchetes novamente. Este do está entre colchetes. Foi adicionado pela testemunha de Jeová para tentar tirar a divindade de Jesus aqui deste versículo. Este versículo, da forma correta, ele é narrado da seguinte maneira na João Ferreira de Almeida. Ele é narrado assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Perceba que a maior parte dos versículos é liberada pelas testemunhas de Jeová, porque se alterassem, acabaria confrontando outros versículos e diversas contradições monstruosas apareceriam. Mas onde eles conseguiram manipular, eles manipularam. Onde eles conseguiram mudar, eles mudaram ao seu bel prazer, para tentar tirar a divindade de Jesus. Mas não adianta, a Bíblia ainda diz que Jesus é Deus. Vamos ver o que diz o Evangelho não, a primeira carta de João, o capítulo de número 5 e o versículo de número 20. Vamos ver o que diz a primeira carta de João, capítulo de número 5, o versículo de número 20, em relação à divindade de Jesus. O texto diz exatamente assim: mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu capacidade intelectual para podermos obter conhecimento do verdadeiro. Ponto. Tradução do Novo Mundo, tá? E nós estamos em união com o verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O capítulo 5, versículo 20 desta carta de João está dizendo que Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Mas isto colide com os ensinamentos, as heresias das testemunhas de Jeová. Entra numa contradição monstruosa, pois não acreditam na doutrina da Trindade. E por que entra em conflito? Porque lá na carta, lá no Evangelho de João, o capítulo de número 17, Evangelho de João, capítulo 17, o versículo de número 3, a oração sacerdotal de Jesus, ele está dizendo: isto significa
vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Por que entra em conflito? Porque as testemunhas de Jeová apregou que só existe Jeová como único Deus verdadeiro. E se colocarmos Jesus como o único Deus verdadeiro, deveríamos então aceitar que Deus, Jeová e Jesus ocupam a mesma posição na divindade ou na eternidade. Colocamos os dois como coiguais e coeternos, coisa que a testemunha de Jeová nunca vai fazer. Mas Vinícius, então Jesus neste versículo é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Vamos ver se Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna deste capítulo. Para conversar com uma testemunha de Jeová, eu já disse isso antes, vou dizer novamente, basta lermos os versículos anteriores ou os posteriores, ou seja, o contexto do assunto, tá bom? O contexto do assunto. E qual é o contexto do capítulo 5, do versículo 20? Vamos ler o versículo 6. Olha aqui, tradução do Novo Mundo. Olha o que aqui diz. É este quem veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não apenas com água, mas com água e com sangue. E é o Espírito que está dando testemunho, porque o Espírito é a verdade. Primeiro versículo, versículo 6, está dando contexto que é Jesus Cristo, o assunto. Versículo 11, e o testemunho dado é o seguinte, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna, ou melhor, e esta vida está em seu Filho. Então a vida eterna está em quem? Em Jesus. Quem tem o Filho tem esta vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem esta vida. Então só quem tem a vida, só quem tem Jesus é quem tem a vida eterna. Então a vida eterna tem quem possui Jesus. Versículo 13. Escrevo-vos estas coisas para que saibais que tendes vida eterna, vós os que depositastes a vossa fé no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que não importa o que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve, ainda mais se soubermos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que havemos de ter as coisas pedidas, visto que pedimos a ele quem? A Jesus, o Filho de Deus. Então o contexto do capítulo só está falando de Jesus. E o próprio versículo está falando, perceba, e nós estamos em união com o verdadeiro por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João está dizendo que estamos em união com o verdadeiro, ou seja, Deus, por meio de Jesus. E quem é Jesus também? O verdadeiro. Então, primeira carta de João, capítulo 5, e o versículo 20, João está dizendo que o Deus Pai é Deus verdadeiro e o Deus Filho é o Deus verdadeiro. Entramos nós na doutrina da Trindade. Mas, olha a sagacidade das testemunhas de Jeová. O original não tem este ponto. Eles colocaram aqui, ó, e nós estamos em união com o verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ponto! Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eles tentam tirar a referência a Jesus, colocando um ponto. E eles são mais sagazes. Tem um tal de Cavache, no YouTube, não me recordo o nome dele, é uma testemunha de Jeová que coloca um texto ali dizendo, um vídeo colocando, desmistificando a lenda, Jesus Cristo. É uma testemunha de Jeová. E um tal de verdade é lógica, dizendo que nem sempre a referência do versículo, a pessoa mencionada anteriormente, é a pessoa referida no posterior do versículo, na continuação do versículo. Ou seja, quando o versículo termina em Jesus Cristo, ponto, esse verdadeiro Deus e a vida eterna não se refere a ele para as testemunhas de Jeová. E eles citam aqui, olha, um exemplo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22,
dizendo assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ponto de interrogação. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Olha o exemplo que eles dão. Quando a Bíblia se refere a Jesus Cristo, ponto, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eles dizem que nós não podemos considerar Jesus Cristo como verdadeiro Deus e a vida eterna nesse versículo, por causa daquele ponto ali. E citam aqui, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22, dizendo assim, leia este versículo também desta seguinte maneira: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, dizendo que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Se no ensinamento perturbado deles, no ensinamento caótico deles, nós iríamos ler o versículo e atribuiríamos que Jesus é o anticristo mencionado no versículo 22 do capítulo 2, por causa, se lêssemos desta maneira. Mas, meu irmão, entenda uma coisa, uma grande diferença do capítulo 5 e o versículo 20, do capítulo 2 e o versículo 22. Aqui temos um ponto de interrogação, lá temos um ponto continuativo. Tá? No original nem ponto tem para começo de conversa. Mas eles colocaram um ponto lá, e o ponto que eles colocaram é um ponto continuativo. Não altera o versículo continua com o mesmo raciocínio. Aqui no capítulo 2, versículo 22, temos um ponto de interrogação. Então o versículo Testemunha de Jeová, que você está sugerindo como exemplo, deve ser lido da seguinte maneira: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ponto de interrogação. João está perguntando, ele não está afirmando. Lá ele está afirmando. Se alguma testemunha de Jeová pedir para você ler o capítulo, primeira carta de João, capítulo 12, versículo 22, peça para que ele leia, pausando no ponto de interrogação, e diga: João aqui está questionando, ali João está afirmando. Aqui João está questionando quem é que nega que Jesus Cristo é o Cristo, é o Filho de Deus. Quem é que nega? É o anticristo. Ele nega que Jesus é o Filho de Deus. Então nós concluímos aqui que primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, mesmo com o ponto, mesmo com os dois pontos, mesmo com as alterações que eles fizeram, deve ser entendido que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, dito por João. O mesmo João que lá no Evangelho, capítulo 17, versículo 3, vai chamar o Deus Pai de único e verdadeiro Deus, é o mesmo João que agora no capítulo 5 e no versículo 20, na sua carta, vai dizer que Jesus Cristo também é o verdadeiro Deus. Amém? Ou não amém? Com isso nós entendemos, meu irmão, que as testemunhas de Jeová tentam tirar a divindade de Jesus, se matando, se esgoelando, se confundindo e se enrolando toda. Mas no final a sua heresia sempre vai cair por terra, principalmente se bater de frente comigo. Aí o problema vai ser, meu irmão, extravagante, tá certo?